Olá, pessoas endêmicas, como estão vocês? Meu nome é João Lucas, sou professor e mestre em biologia. E nesse vídeo eu vou mostrar 6 dicas para vocês darem a melhor aula de biologia da vida de vocês. Muitos de nós professores já sofremos com aquela falta de motivação na hora de planejar a nossa aula de biologia, sem saber como fazer para que a turma fique mais interessada nas aulas, mais motivados para aprender a matéria. E muitas vezes nós damos uma aula de biologia e o desempenho da turma não é como esperado. Isso é bastante frustrante e desmotiva a gente como professor. Eu lembro que quando eu precisei planejar minha primeira aula, eu me esforcei ao máximo para aprender o conteúdo e ficava preocupado com as perguntas que pudessem surgir na sala de aula. Fiz conforme eu aprendi na faculdade, preenchendo todo o plano de aula, fui super motivado, com todo o conteúdo na ponta da língua para dar aos meus alunos. Quando eu cheguei na sala de aula, a sensação que eu tinha era de que ninguém estava entendendo nada do que eu estava falando. Tentei me esforçar ao máximo em dar o conteúdo, pedi para abrirem os livros, fazerem as atividades, e a cada minuto eu notava que a turma estava cada vez mais longe. Por causa disso, surgiam aquelas conversas paralelas, alguns alunos baixavam a cabeça, e cada vez mais aumentava a falta de atenção de todos os alunos. Isso para mim foi muito frustrante. Foram as horas mais longas que eu já passei em sala de aula. E eu saí daquela sala com sensação de dever não cumprido. E eu não queria passar o resto da minha carreira como professor de biologia me deparando diariamente com a situação daquelas. Até que eu fui estudar como eu poderia prender a atenção da minha turma e aumentar o interesse deles pelo conteúdo que eu estava ministrando. E eu descobri que existem algumas estratégias que podemos aplicar em sala de aula que prendem a atenção dos alunos, fazendo com que aumente o nível de interesse deles pelo conteúdo e torne as aulas muito mais interessantes. E assim, fazem com que o conteúdo seja realmente absorvido pelos alunos. E eu estou compartilhando esse relato com vocês como forma de ajudar outros professores que possam estar na mesma situação que eu me encontrei no início da minha carreira. Alguns estudos mostram que os momentos mais importantes para você prender a atenção da sua turma por toda a aula são os primeiros 30 e os últimos 15 segundos. Caso você não consiga mostrar que a sua aula será interessante nesse intervalo de tempo, provavelmente todo o resto da sua aula pode ser esquecido. Os primeiros 30 segundos, principalmente daquelas primeiras aulas do ano ou do semestre, são quando seus alunos fazem um verdadeiro raio-x sobre você. Mesmo inconscientemente, eles respondem algumas perguntas como: quem é esse professor? Como é o seu estilo? Ou então, o que eu posso esperar dessa aula hoje e durante todo o ano? O quanto de atenção eu vou me dedicar a essa disciplina? Isso muitas vezes sem que você tenha ao menos aberto a boca. Antes de preparar cada aula, pergunte-se o que você quer que seus alunos aprendam e façam, e como você pode convencê-los disso. Olhe em volta e descubra o que as pessoas das mais diferentes profissões fazem para conseguir a atenção das outras pessoas. Uma boa aula não termina em silêncio ou com os alunos olhando para o relógio. Ela termina com ação concreta. E a primeira dica desse vídeo é: atice a curiosidade dos seus alunos. As pessoas tendem a prestar mais atenção quando uma ideia não se completa na cabeça dela. É como fazem os roteiristas de séries e novelas, que sempre terminam o episódio deixando aquele suspense no ar, antecipando informação sem completá-la. Quando existe uma lacuna entre o que sabemos e o que queremos saber, a gente se sente super atraído a preencher essa lacuna. Se você manter essas lacunas durante toda a sua aula, as chances são que seus alunos irão prestar atenção em você até que todas essas lacunas sejam preenchidas na cabeça deles. Então, um bom modo de começar a sua aula é antecipando parte do assunto. Por exemplo, se a sua aula for de zoologia, você pode começar falando sobre uma característica de um animal ou de um grupo de animais que será abordado na aula, sem dizer qual ou quais animais pertencem a essa característica. Uma característica interessante que provavelmente grande parte dos seus alunos não saibam. Você vai antecipar essa informação e não vai completá-la. Pode dizer que no decorrer da aula todos irão saber a resposta, ou então no final da aula todos irão descobrir. Fazendo isso, além de fazer com que seus alunos fiquem atentos durante toda a aula, desejando descobrir a resposta para aquele assunto tão interessante que você falou no início da aula, ainda gera uma curiosidade em toda a turma. E a curiosidade faz com que o nosso cérebro não sossegue até que nós tenhamos a resposta daquilo que não sabemos. Desse modo, seus alunos prestarão atenção durante todo o conteúdo até que a resposta seja dada.
E por mais que você seja um professor experiente e tenha dado aula nas mais diversas escolas ou universidades, ainda assim existe uma chance dos seus alunos não prestarem atenção em você. Segundo estudos, o impacto de uma aula é feito de 55% de estímulos visuais, ou seja, como você se apresenta, como você anda ou gesticula na sala de aula, 38% de estímulos vocais, como você fala, a sua entonação, seu timbre, e apenas 7% de conteúdo verbal, ou seja, o assunto que você está querendo passar em sala de aula. Então, confiar apenas no conteúdo para manter a atenção dos seus alunos é uma forma garantida de falar para a parede, já que grande parte dos seus alunos estará prestando atenção em uma coisa totalmente diferente. A segunda dica desse vídeo é: surpreenda seus alunos. O nosso cérebro ele está pré-programado para prestar atenção quando somos surpreendidos. Por isso, se você quebrar o padrão da sua aula, você tende a surpreender os seus alunos e fazer com que eles prestem atenção em você. Então a dica de ouro é: impressione com a visão. Utilize toda a tecnologia disponível e recursos audiovisuais a seu favor. A tecnologia na educação é muito vantajosa para o aprendizado. Para não deixar sua aula monótona, durante a transmissão do seu conteúdo, faça pequenas pausas e utilize vídeos curtos como textos de documentários do YouTube. Por exemplo, a biologia é uma matéria privilegiada porque existem muitos vídeos e documentários incrivelmente interessantes sobre várias áreas da biologia, que chamam a atenção de todos e trazem curiosidades e conteúdos interessantes que podem ajudar a complementar o seu assunto da sala de aula e, de fato, prendem a atenção de toda a turma. Use os celulares ao seu favor. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu mostro alguns aplicativos que podem ser utilizados tanto por professores quanto por alunos no ensino de biologia. Pesquisas em sala de aula, grupos de estudos e atividades práticas online são algumas das possibilidades que movimentam a turma e podem aumentar a atenção e o interesse da turma pela aula. Além disso, existem sites e aplicativos gratuitos que podem ser utilizados em aulas, por exemplo, de anatomia ou genética, que mostram modelos tridimensionais de órgãos, moléculas, células, que são muito interessantes e promovem a interatividade entre os alunos e o professor. Isso quebra o estresse e atrai novamente a atenção dos alunos. Procure também exemplificar o tema abordado com imagens. Na sua apresentação, abuse de imagens e vídeos ilustrativos, pois são elementos que permitem que os alunos visualizem melhor sobre o que você está falando. Uma sugestão para a apresentação de slides em uma aula é, no lugar de encher o quadro com slides de texto, é escrever alguns tópicos apenas para guiar o desenvolvimento da aula, com palavras-chave, definições e termos específicos. Caso a sua aula não tiver condições de projetar uma apresentação de slides ou imagens, uma ótima dica é: abuse da criatividade. Tente desenhar no quadro algo mais parecido com o que você quer exemplificar e sobre o que você está falando. O importante é utilizar o visual para atrair a atenção da turma. A terceira dica do vídeo de hoje é: fale e ouça. Os seres humanos em geral têm um grande desejo de serem escutados. Nós temos um interesse muito maior em falar do que em ouvir. Por isso, quando você dá a oportunidade do seu aluno se expressar, ele tende a se comunicar melhor com você. Se for sua primeira aula naquela turma, peça para os seus alunos se apresentarem, pergunte seus interesses, suas preferências e o que eles esperam de suas aulas. E priorize sempre o debate. Não deixe seu aluno falar. Dialogue com ele sobre suas respostas e se mostre bastante interessado pelo que ele falou. Isso vai gerar uma conexão entre você e seus alunos. Nunca deixe de ouvir uma pergunta de um aluno seu e sempre procure respondê-las com algum exemplo para contextualizar o assunto e ficar mais fácil dele entender a resposta. Você nunca vai conseguir a atenção de uma sala sem conhecê-los. Onde moram seus alunos, como eles vivem, quais informações eles tiveram em turmas anteriores, quais são os seus interesses. Independente do período que a sua turma esteja, cada pessoa tem preferências e personalidades específicas. A quarta dica é: mostre a razão pela qual seus alunos devem aprender o assunto. Toda vez que você faz um pedido e explica o motivo ou porquê daquilo, você tende a aumentar a aceitação das pessoas em relação ao seu pedido. Quando você mostra a razão pela qual seus alunos precisam aprender determinado assunto, você automaticamente consegue aumentar a aceitação de toda a turma em relação a ele. Por exemplo, em uma aula sobre plantas, você pode perguntar à sua turma: por que é importante aprender sobre plantas?
Vamos supor que por algum motivo estamos em uma floresta com fome, com sede e a única coisa que está ao nosso redor são várias plantas. Saibam que existem plantas que podem ser tóxicas, outras podem dar frutos deliciosos e outras podem armazenar água. Se vocês entenderem de plantas, em uma situação dessas, não irão passar fome, nem sede e nem porventura se acidentarem com alguma planta tóxica. Então, você dá uma razão para a sua turma se interessar pelo que você tem a dizer, e certamente se seu argumento for convincente o suficiente, todos os seus alunos ficarão bem mais interessados no seu conteúdo. Esteja sempre preparado para responder aquela clássica pergunta, que se seu aluno nunca lhe fez, pode ter certeza que em algum momento ele ao menos já pensou: por que eu preciso aprender isso? Nunca responda porque sim. Sempre procure uma razão pela qual será importante ele aprender esse conteúdo. Seja sempre educado e solícito com seus alunos. A pior coisa que pode acontecer a um professor é perder a calma. A quinta dica é: conte uma história para os seus alunos. Quando a gente conta uma história, a gente tende a ter mais atenção das pessoas. Além disso, é uma das formas mais fáceis de memorizar algo. Por isso, nosso cérebro está pré-programado para prestar atenção e memorizar histórias. E um dos efeitos colaterais da história é gerar uma conexão entre quem fala e quem ouve. Quanto maior a conexão, mais fácil fica para o seu aluno compreender o que você está falando. Provavelmente até hoje você se lembra de alguma história que um professor seu lhe contou. E na biologia existem milhares de histórias que podemos contar em sala de aula. Um excelente local para aprender histórias sobre diversos temas da biologia são em documentários que podem ser encontrados no YouTube, Netflix, em alguns livros. Por exemplo, em uma aula sobre aves ou insetos, você pode contar a história de alguns machos de determinadas espécies que precisam dançar para chamar a atenção e conquistar a fêmea. Ou se a aula for sobre fungos, você pode contar a história do fungo que zumbifica outros seres vivos, ou os fungos predadores. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu conto alguns desses exemplos para serem levados para a sala de aula. O importante é acrescentar detalhes às suas histórias. Quanto mais detalhes você acrescentar, mais interessantes as suas histórias ficarão e mais você vai conseguir aumentar o nível de atenção da turma. Você pode observar que os grandes palestrantes que precisam atrair a atenção do público sempre utilizam de histórias para isso. E sempre quando for contar alguma história, mostra a procedência da história. Por exemplo, informar de onde você ouviu aquela história, ou citar de qual trabalho, ou de qual livro, ou de qual autor. Pois as pessoas elas costumam confiar mais naquilo que sabe de onde vem, porque o nosso cérebro ele tende a associar a procedência com confiança. Uma outra dica é: simplifique a linguagem, tanto na sua fala quanto na sua escrita, para que os seus alunos possam compreender com facilidade o que você está querendo dizer. Escrever e falar da maneira mais simples possível não significa suavizar a matéria ou deixar de mencionar aqueles conceitos difíceis. Use e abuse de exemplos, de analogias, divida a informação em blocos curtos para que seja melhor assimilada. A sexta e última dica do vídeo de hoje é: pratique, pratique e pratique. Essa é uma maravilhosa dica para todos os professores, e principalmente para os que estão iniciando sua carreira. Sua aula, como qualquer outra ação, melhora com o treino. Muitos professores só treinam a aula uma vez, exatamente quando ela é dada, na frente dos alunos. Não é de se admirar que aconteçam tantos problemas com o ritmo. Alguns tópicos são apresentados de maneira arrastada, outras vezes o professor termina o que tem a dizer 20 minutos antes do final da aula, sem falar no final de semestre, que é sempre aquela correria com toda a matéria. Só há uma maneira de evitar tais desastres: treine antes. Dê uma aula em casa para o seu filho, para os seus amigos, ou na falta desses, dê aula para o seu espelho. Uma forma de saber se a aula está interessante e não está chata, que inclusive aqui eu uso, é gravar minha própria aula e no final eu assisto. Assim eu posso ver como aluno o jeito que eu estou dando a aula. E por muitas vezes eu acho que eu estou muito chato e percebo onde preciso melhorar. Treine seus gestos, conte histórias, movimente-se com naturalidade, passe sua informação de uma forma super interessante. Essas foram as dicas do vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus colegas professores, se inscreva no canal, curta esse vídeo, porque dessa forma vocês ajudam o nosso canal e nos motivam a produzir cada vez mais conteúdos assim.